Boa tarde, começa hoje mais uma TV Folha, hoje com o Dr. Newton Conde e com a doutora Vanessa Viduto para falar sobre as mudanças na regra da aposentadoria. Tudo bom, doutor? Doutora? Tudo bem? O que mudou na aposentadoria agora? Acabou o fator previdenciário ou não? Bom, não acabou o fator previdenciário. A aposentadoria por tempo de contribuição, com a incidência do fator previdenciário, ainda existe e ela é uma opção para aqueles que não completarem os requisitos da Fórmula 80 e 95 e a sua progressividade que foi instituída pela nova medida provisória. Então, há ainda a possibilidade de se aposentar antes de completar esses requisitos, essa somatória de pontos, que é 85 para a mulher e 95 para o homem, além do tempo de contribuição mínimo, que é 30 anos de contribuição para a mulher e 35 para o homem, há ainda a possibilidade de se aposentar com a incidência do fator. Quer dizer, doutor Newton, o senhor é especialista em previdência, consultorial. Existe uma... O trabalhador não vai ter que cumprir algum requisito extra ou não? Continua exatamente como está. Se quiser se aposentar com aposentadoria sem o corte do fator previdenciário, precisa cumprir uma nova regrinha, é isso? Exatamente. Acho que o ponto principal dessa mudança, que foi a favor do segurado, é que o fator previdenciário não acabou. Ele está aí normalmente como era no passado. Tá? E o fator previdenciário, para aqueles que se aposentam muito cedo, na faixa dos 50 até os 59, 60 anos, ele dá abaixo de 100%. Tá? E quem se aposenta acima dessa idade, inclusive a mulher, tá? Ele acaba sendo mais do que 100%, ele não fica limitado a 100%. Então ele pode ser 120%, 150%, pode ser até 200%, ele pode dobrar o benefício. Tá? Isso calculado a partir da sua média salarial, né? Isso. Só que veja, se um segurado tem uma média salarial de R$1.000, ele se aposenta muito cedo, provavelmente ele vai cair no mínimo, que é um salário mínimo. Tá? Se ele tem um benefício em torno de uma média salarial em torno de R$2.000, tá? Ele vai ter, dependendo, 60% disso. Tá? Então, vai ser R$1.200. Ele tem uma queda grande. Então, a vantagem que ofereceram aos segurados é que se ele tiver a pontuação 85 ou 95, ele tem condições de ter 100%. Mas se ele se enquadra numa situação que o fator já é maior do que 100%, ele passa a ter o fator previdenciário de 120, 130, seja... Né? Então, digamos assim, ele tem dos dois o maior. Ele tem dos dois o maior. Então, isso para o segurado foi muito bom. Por outro lado, para a Previdência, isso pode trazer um desequilíbrio na conta dela, né? Porque ela contava com essa redução para equilibrar as contas. Como agora ela vai ter 100% ou mais, né? Quer dizer, provavelmente ela vai ter um gasto maior, pelo menos é o que se espera inicialmente. Né? Depois iremos comentar as possibilidades que existem. Mas, então, inicialmente, ele não tem que cumprir nada diferente daquilo que ele vinha fazendo. Só que se ele tiver a pontuação, né, o segurado, seja sexo feminino ou masculino, ele acaba tendo um benefício integral, integral que eu digo a média. A né? média, né? A média integral. A integral, se deixar bem claro, não é o teto do INSS. Não é o teto. É a média, a sua média salarial, certo? Paulo, acho que é importante comentar que a Previdência, hoje, quem sempre contribuiu de julho de 94 até agora, se não me engano, são 250, 251 salários de contribuição. Considerando, né, que o trabalhador contribuiu durante todo esse período. Todo esse período. Certo. Né? Lembrando que salário de contribuição não é o salário do dia dele. Então ele pode ter um salário de 10.000 lá na empresa, mas o teto é de 4.663. Né? Que é sobre o valor que incide a contribuição. Então breca aí. Então, nesse caso, desses 251 salários, a Previdência pega os 200 maiores. Que é equivalente a 80%. 80% dos 251. Né? Então, na prática, o cálculo mesmo seria a média desses 200 maiores. Né? Só para deixar bem claro, então, a aposentadoria é calculada a partir da média salarial do segurado. Essa média exclui as 20% menores contribuições. Mais baixas, isso. Isso é o salário de benefício, correto? Isso.
E o que acontece com o fator previdência, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, é que sobre esse valor é multiplicado o fator previdenciário. Fator, perfeito. Que é uma fórmula, Uma né? fórmula, exatamente. Por isso que a gente costuma falar, quando fala assim, o salário dele é de 2.000. Na verdade não é o salário, é a média salarial dele é de 2.000. Né? Que às vezes ele até contribui com um salário um pouco maior, mas como você acha a média... Né? Agora, você tem extremos, ele pode ter ficado, né, dos 35 anos, no caso do homem, ele pode ter ficado 34 anos contribuindo sobre o salário mínimo e só no último ano ele recolheu pelo teto. Né? Então, se ele pensa que vai ter uma média muito próxima do teto, ele está enganado. Né? Vai ser muito mais próxima do mínimo, porque faz a média. Então, Exatamente. você só pode dizer com certeza qual é a média dele pegando os salários de contribuição e fazendo o cálculo. Claro. Não existe outra alternativa. Só que o cálculo ele é extremamente complicado Complexo. para um cidadão, para um trabalhador. Por quê? Você tem que pegar todos esses salários, corrigir monetariamente, um por um, né? Depois fazer a seleção, colocar em ordem. Tirar então, aqueles que muito são menores técnico. a conta. O site do INSS ele disponibiliza um simulador, mas mesmo com esse simulador é bastante difícil para o leigo conseguir inserir os dados e fazer a conta, mas é possível, é viável. Já é uma ferramenta. Já é uma ferramenta. Para quem tiver interesse, o site do INSS é www.inss.gov.br. Comparando, eu acho assim, interessante a gente mostrar, comparando com a situação que existia até então, o que aconteceu em tese? Uma mulher que tinha 30 anos de contribuição, ela podia se aposentar por tempo com a incidência do fator previdenciário independentemente da idade. Ela ainda pode se aposentar nessas condições. Agora, com essa nova fórmula, por exemplo, para que ela fugisse do fator previdenciário, ela era obrigada a completar a idade, 60 anos, e ter pelo menos 30 anos de contribuição, porque o coeficiente da aposentadoria por idade é 70% mais 1% para cada ano. Tá? Não vamos complicar demais o cálculo, mas em tese ela precisaria ter... Na verdade, ela sai da regra da aposentadoria por tempo de contribuição e Isso, entra ela na fala, regra da não aposentadoria por idade. não quero ter incidência do fator previdenciário porque o redutor é muito alto, quero me aposentar com 100% da minha média. Qual é a alternativa que existia? Completar os 60 anos de idade e ter pelo menos 30 anos de contribuição. Nessa hipótese, ela se aposentaria com 100% da sua média. Hoje, com essa nova fórmula, o que é possível fazer? Se ela tiver 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, ela consegue se aposentar sem a incidência do fator previdenciário. Então, antecipou, de certa forma, a possibilidade de fugir desse fator que traz aí uma redução significativa. A gente está com um exemplo na tela agora para mostrar, explica um pouquinho como é a fórmula do fator previdenciário e dá para a gente entender o que muda com essa nova fórmula. Eu vou pedir só para voltar uma antes, para a gente colocar como funciona o fator 85/95, que é isso. Bom, o fator 85/95 então é isso. Para conseguir a aposentadoria sem o corte do fator previdenciário, a trabalhadora precisa, somando a sua idade com o seu tempo de contribuição, dá 85 pontos. No caso do homem, a gente soma a idade com o tempo de contribuição, dá 95. Essa é uma regra que vai valer pelos próximos, vale para este ano e para o ano que vem, né? Depois muda para 86/96 e a gente logo em seguida vai mostrar uma progressividade. Como essa progressividade, uma tabelinha que mostra nos próximos anos como é que vai ficar. Aí, mudança gradual. Bom, então para esse ano e para o ano que vem, para quem quiser se aposentar sem o corte do fator previdenciário, tem que atingir 85/95. Para 2017 e 2018, a fórmula exigida é 86/96. Depois vai mudando até chegar em 2022 para 90 e 100. Isso é uma forma de fazer o trabalhador, de levar um pouquinho para frente essa regra, né? Aliviar um pouco as contas da Previdência. Eu ouvi uma entrevista do ministro Gabas e ele estava explicando o seguinte, tem até um certo sentido. Ele estava explicando que a expectativa de vida do brasileiro lá não é estanque, né? Ela é móvel e a cada ano que passa, essa expectativa de vida aumenta. Então, a gente tem que ter uma fórmula que represente essa evolução, porque o brasileiro a cada ano que passa está vivendo mais. Então, você tem que adequar essa fórmula à expectativa de vida. A única coisa, talvez o Dr. Conde possa nos auxiliar, é em relação à proporcionalidade, porque não me pareceu que essa progressividade de 85 até chegar em 2022, que vira 90, 100, acompanha o aumento, proporcionalmente o aumento da expectativa de vida. Né, doutor? Eu acredito que não há essa correspondência.
Deixa eu fazer um comentário sobre a expectativa de vida, que vamos dizer assim, normalmente se faz, a imprensa, ela sempre fala sobre a expectativa de vida ao nascer. Tá? E essa expectativa de vida, pelos dados que o IBGE vem divulgando, tá? A cada 3 anos ela aumenta 1 ano. Seria mais ou menos assim. Mas se você pegar a expectativa de vida na data da aposentadoria, ela vem aumentando em torno de 30 a 40 dias por ano. Tá? Então, para aumentar 1 ano, vai demorar 10 anos. É a expectativa de sobrevida nesse caso, né? Isso. Então, por exemplo, se você pega um segurado que hoje tem 60 anos, então, digamos que, por hipótese, que a expectativa dele de vida seja chegar até os 80. Tá? Para que você pegue um segurado de 60 e ele chegue até os 81, né, aumentou 1 ano na expectativa, você vai esperar 10 anos para isso. Se continuar no ritmo que o IBGE vem divulgando. Tá? Claro. Então, na prática, a ideia mesmo seria adotar os 90, 100 e não os 85, 95. Né? E o governo aproveitou e deu já uma esticada, 2017, 2018, né? Mas na prática a gente não sabe se isso vai passar, porque ainda depende do Congresso. Aí entra a parte política. Mas vamos dizer assim, no mínimo, já que a medida provisória e o que os congressistas votaram, tá? Tem uma coincidência, pelo menos até o 2017, a gente sabe que, de certa forma, foi consenso os 85, 95 de saída. Né? A diferença dos projetos é essa. Um continua para sempre e o outro, a partir de 2017, vai ter uma progressividade até chegar aos 90 a 100. O que técnicos da Previdência, técnicos do governo avaliam é que, para a implementação dessa nova fórmula, já teria que se partir do 90 a 100. E a partir daí, irmos, cada ano que passa, colocando um pouquinho a mais de acordo com a expectativa de sobrevida. Só que colocar o 90 a 100 já ia ser uma forma muito brusca, porque o trabalhador teria que trabalhar muito mais para conseguir o benefício integral. Então, por isso, parte-se da... popular, né? Pouco popular. Parte-se de uma fórmula já aprovada no Congresso. Só para explicar direitinho como foi isso, o governo apresentou uma medida provisória que alterava as regras da pensão. Essa medida provisória foi alterada no Congresso, onde foi colocada a fórmula do 85/95 dentro da aposentadoria. A fórmula do jeito como estava foi vetada pelo presidente Dilma Rousseff, que apresentou uma nova proposta exclusivamente sobre o 85/95, considerando essa progressividade dos pontos até 2017. Agora a gente queria mostrar um exemplo de algumas simulações que foram feitas que mostram como seria a aposentadoria com o fator previdenciário. Se puder colocar na tela, por favor. Isso. A gente tem um exemplo de um homem com média salarial de R$3.000. A soma ali, a idade ao se aposentar e o tempo de contribuição é o tempo mínimo exigido para ele atingir hoje a fórmula 95, que no caso do homem exige-se 95. A gente tem uma outra coluna que mostra o fator previdenciário e como que seria o benefício dele hoje calculado de acordo com o fator previdenciário. Considerando que pela nova fórmula em vigor, pela 85/95, ele conseguiria manter os R$3.000. Então dá para ver que tem uma bela diferença ali. Pegar um exemplo de um homem com 58 anos e 37 de contribuição, pela fórmula do fator previdenciário teria um benefício de mais ou menos R$2.500. Com a nova fórmula ele consegue ter aposentadoria integral de R$3.000. É uma bela diferença, né, doutor? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Agora, nos dois últimos exemplos, que é um ponto interessante, um homem com 64 anos ou 65, tendo ali o tempo mínimo de contribuição de 35 anos, teria um fator previdenciário maior que 1. Positivo. Isso. O que elevaria o benefício, em vez de R$3.000, ele conseguiria um pouquinho mais. Nesse caso, doutora, ele pode optar pela... aposentadoria por idade. Ou pelo fator previdenciário, sim, né? Sim, Que é maior do que 100%. Porque é maior do que 100%. A aposentadoria por idade, ela tem uma regra que o fator previdenciário ele só incide se ele for positivo. Se for positivo, né?
Então, nesse caso, isso já existe hoje. Já existe existia hoje, antes né? da medida provisória. Essa possibilidade do trabalhador optar pelo fator previdenciário quando ele for maior que 1 não foi extinto, continua valendo. Não. A regra Continua valendo. A gente tem outro exemplo da mulher, também com média salarial de R$3.000, e aí como exemplo da aposentadoria por idade, que a gente estava falando, é o caso do último exemplo ali, né? 60 anos, 30 de contribuição. No exemplo da mulher, ela não atingiria um fator maior que 1, teria um fator menor, né? 85 por 0,85, que daria um benefício de 85% da média salarial. Pela regra atual, ela poderia optar pela aposentadoria por idade, em vez da aposentadoria por tempo de contribuição, exatamente. Correto? E agora, porque nesse caso, por tempo, não é favorável, então, mas ela tem a possibilidade da aposentadoria por idade, independentemente dessa nova regra 85, da soma 85. O INSS considera que o governo considera que essa fórmula não vai reduzir tanto os custos da Previdência quanto era previsto com o projeto original. Pode ter ali nos primeiros 2 anos um adiamento de algumas pessoas que vão pedir, vão adiar a aposentadoria, que em muitos casos o trabalhador vai ter que trabalhar por mais tempo do que o mínimo exigido para se aposentar, se quiser se aposentar sem o corte do fator. Mas daqui 2, 3 anos, a partir do momento que ele, quando ele atingir as condições para ter essa nova fórmula, teme-se que tenha um boom de pedidos e eleve os gastos da Previdência. Como fica isso, doutor? Essa fórmula vai reduzir os custos da Previdência ou vai aumentar os gastos do INSS? Veja, ó, toda vez que você fala em melhorar benefícios, sem dúvida alguma, a Previdência acaba tendo um gasto maior. Né? Agora, em que proporção? Né? Quer dizer, vai ser um gasto muito maior. Então, acho que nós vamos ter que esperar um pouquinho. Eu, pelo menos, tenho a seguinte expectativa. Se um segurado ele pode se aposentar aos 50 anos, por exemplo, né, com 2027, aí no caso da mulher, e para ela ter os 100%, né, os R$3.000, ela tem que esperar, às vezes, 10 anos, eu acredito que ela não vai esperar. Né? Por quê? Normalmente, o trabalhador, o nosso segurado, ele continua trabalhando, ele não vai para a inatividade. Se aposenta e continua na atividade. Né? Então, a aposentadoria é uma renda extra. Exatamente. Então, ele fica pensando o seguinte, o que é melhor, eu pegar já 2.000 ou ficar esperando 10 anos para pegar 3.000? Então, ele vai pegar os 2.000. Né? Só que o salário de 3.000 e pouco que ela tem na empresa, ela continua recebendo. Então, de 3, vamos dizer assim, 3.500, ela passou a ter um salário agora de 5.500. Ela tem uma renda adicional. Né? Só que quando daqui 10 anos ela tiver que efetivamente parar, o que vai acontecer? Ela vai trocar, né? Os 5 e pouco que ela tem, ela vai perder o salário e aí ela tem que se sustentar só com a Previdência. Aí ela vai criticar a Previdência. Mas ela recebeu o benefício muito jovem, né? Ou seja, comparado com a idade que ela deveria receber. Então, eu acredito que nem todos vão esperar, né? Se todos esperassem, né, talvez nós tivéssemos até um aumento expressivo, tal, mas muita gente vai continuar pedindo o benefício antecipado. E outro ponto que eu acho que é interessante ter o internauta ter essa percepção, eu sou meio conservador nos meus cálculos, mas seria mais ou menos assim: a cada R$1.000 gasta-se 200 mil para sustentar isso num regime de capitalização. Tá? Ou seja, se eu colocar 200 mil numa conta, eu consigo sustentar um benefício por 25 anos, por exemplo, para um regime de capitalização. Isso fora da Previdência. Fora da Previdência Social. Previdência privada, estamos falando de Previdência privada. Então, eu ponho lá como se fosse num investimento, ele está tendo um rendimento, e todo mês eu tiro R$1.000 e vou gastando aquele valor. Quer dizer, ao longo de 25 anos eu acabo com aqueles 200 mil. Então, significa o quê? Que se eu vou pagar R$600, R$700 a mais por um participante, né, ou por um segurado, aqui no caso da Previdência Social, pode parecer pouco, que a Previdência ela atua num regime de caixa, ela arrecada todo mês e paga. Né? Ela não tem esse dinheiro guardado. Então, assim, é um valor pequeno para o governo, a Previdência, eles arrecadam tanto e tal.
Mas isso seria o equivalente a em torno de 120 mil, se fosse colocar esse dinheiro ali. Por segurado. Né, por segurado. Então, Previdência tem é um valor paga muito 30 alto. milhões de É um valor benefício muito por alto. mês, né? Tanto que esse ano nós tivemos ali uma diferença de caixa, vamos chamar assim, quando comparado com as arrecadações sobre salário, sobre faturamento, nós tivemos uma diferença de mais de 50 bilhões. Né? Eu costumo até comparar a Mega Sena, 50 milhões, falar, puxa vida, olha, né? Quer dizer, 50 bi é 1000 vezes a Mega Sena. Né? Então é muito. Então esses impactos, eles são impactos que realmente afetam o caixa da Previdência. Agora, o que nós não sabemos é como os segurados vão se comportar. Eles vão esperar atingir a pontuação? Nós temos um histórico do fator previdenciário de 1999, que foi criado justamente para retardar a aposentadoria do trabalhador brasileiro. Porque quanto mais jovem, maior o redutor. E na prática, isso não aconteceu. Não funcionou. Continuamos nos aposentando aos 54 anos. O brasileiro continua, completou os requisitos, ele pega imediatamente a aposentadoria, porque como o Dr. Conde comentou, ele tem o trabalhador tem na aposentadoria uma fonte de recurso a mais para sua sobrevivência. Então ele não faz o seguinte raciocínio, não, agora que eu parar, eu vou viver com esse dinheiro. Não, ele tem o salário dele, ele soma com o que ele vai receber da aposentadoria e pede, não quer nem saber. É mais uma análise momentânea, eu preciso desse dinheiro agora, do que Então, se a gente for comparar com a situação do passado, não me parece que o brasileiro vai ser previdente e vai ter essa possibilidade até, porque às vezes é uma questão de necessidade, de poder esperar. Mas, por um outro lado, eu também percebo na prática que o fator previdenciário, quando a pessoa completava os requisitos e a gente fazia as simulações, olha, vamos esperar mais 1, 2 anos, a diferença era muito pequena de ganho, geralmente não compensava. Agora, em relação à fórmula, 85 95 não. Né? Porque muitas vezes ele tem o direito à aposentadoria e se ele esperar 2 anos, por exemplo, ele já aposenta na integralidade. Sim, então, sim. Há uma diferença também em relação a isso. Muitos vão ser imediatamente já beneficiados, ele não vai ter que esperar, né? Então talvez esse sim. Ou talvez o tempo de espera compense o valor que vai ser acrescido. Tá? No caso, considerando mais ou menos a média de idade de aposentadoria hoje não chega a 55 anos. Um exemplo de um trabalhador com 54 anos de idade, 35 de contribuição. Doutora, a senhora tem um cálculo sobre isso, eu fiz um cálculo que a gente achou interessante fazer. 50 anos, né? Isso, na verdade, no meu exemplo, é um homem com 50 anos e 35 de contribuição que ele poderia aposentar na regra atual por tempo de contribuição. Uma média salarial de R$3.000, que é o que a gente chama de salário de benefício. Na regra anterior, ele teria um fator previdenciário de 0,58, ou seja, os 3.000 cairiam para 1.756. É bastante significativo. Por um outro lado, esse homem de 50 anos teria que esperar até 2022 e continuar contribuindo para que a soma dele atingisse a fórmula, porque ele vai precisar de 100 pontos. Ele entra na progressividade. Ele entra na progressividade. Então, quer dizer, será que ele vai esperar 7 anos? Essa é a pergunta. Ele vai esperar os 7 para ter 100 ou vai pegar 1.700 agora? Mesmo e caso, aí, em 7 anos, ele teria, então, os R$3.000 com as correções daí para frente, né? Um trabalhador com 54 anos e 35 atingiria, para ter a fórmula 85-95, ele teria que trabalhar por mais 3 anos. Isso. Só que daqui 3 anos, a fórmula já é 86-96. Exatamente. Então teria que trabalhar até 2019 para se enquadrar no 87-97. Exatamente. Fica bem mais complicado. Então, nesse período de transição de 2015 até 2022, o trabalhador, na hora de se aposentar, precisa verificar direitinho o tempo de contribuição exigido para atingir a fórmula no ano que ele planeja se aposentar lá na frente. Né? Porque não vai ser mais 85-95, pode mudar para 86, 97, 98, até chegar a 100. Para não correr o risco de ficar correndo atrás e não conseguir alcançar, né? Ou só alcançar lá na frente a partir de 2022. E também tem que alcançar numa idade que vá usufruir do benefício né, por um tempo que compense, né? Agora, tem que fazer conta. Tem que fazer conta. Quem que vai ser quem vocês acham que quem mais vai adiar o pedido de benefício? É o trabalhador de uma classe mais baixa ou um trabalhador que tem uma renda maior? Uma renda maior, né? Provavelmente.
É porque esse, o maior pelo menos, beneficiado vai ser o... eu acho que ele tem até uma consciência previdenciária diferente do trabalhador. E o trabalhador de baixa renda, normalmente, ele é mais necessitado. Ele precisa mais, mesmo que seja um benefício pela metade, vai ser melhor para ele agora do que ele esperar e ter um benefício dobrado. Agora, ele fica desempregado, ele se aposenta imediatamente, completou os requisitos, isso. Ele quer pegar a aposentadoria e... Lembrando que também tem diferença, né? Você tem o trabalhador, vamos dizer assim, em atividades que são mais desgastantes, tem trabalhadores que são autônomos, né? Tem empregados mensalistas, horistas, tal. Então isso também é um pouquinho diferente. Paulo, eu tenho visto, assim, por exemplo, algumas alternativas que o governo acabou desprezando, mas, por exemplo, o servidor público. Né? O servidor, ele tem um limite de idade, 60 para o homem e 55 para a mulher. Né? Os trabalhadores, o servidor antigo não tem esse limite, mas os novos têm. Né? Então seria uma alternativa. O senhor diz colocar uma idade mínima uma para idade mínima, novos trabalhadores. Agora, quem é que vai ser o presidente corajoso para implantar? Né? Outro, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez. Ele, quando se aposenta, ele tem que parar de trabalhar. Né? Então, seria uma alternativa. Falar assim, você vai se aposentar, né? Então, se você continuar trabalhando, eu suspendo o seu benefício. Eu só vou lhe pagar se você tiver explicar aqui afastado. Para quem não sabe, doutora, o que é aposentadoria especial e o que é aposentadoria por invalidez? A aposentadoria especial é uma aposentadoria prevista e destinada àqueles trabalhadores que trabalham expostos a algum tipo de agente nocivo à sua saúde. Um exemplo bastante comum, o trabalhador da indústria metalúrgica, da indústria química, o piloto de avião, o médico, o enfermeiro, enfim. Essas pessoas têm direito a uma aposentadoria com tempo reduzido. Se elas trabalharem continuamente, consecutivamente, por 25 anos nessa atividade especial, elas se aposentam com 25 anos, ou seja, tem uma redução do tempo. Sem fator previdenciário? Sem fator previdenciário, com 100% do salário de benefício. Isso em tese e há previsão legal, porque na prática o que a gente observa é uma dificuldade muito grande desse trabalhador conseguir fazer a prova dessa situação no INSS e obter essa aposentadoria sem precisar entrar com uma ação judicial. Mas enfim, existe isso. E aquele trabalhador que tem atividade especial e atividade comum ao longo da sua vida, o tempo especial vale 40% a mais para o homem e 20% a mais para a mulher, para ser somado com o tempo comum. Então ele se aposenta nas regras ordinárias a todos, 30 anos para a mulher e 35 para o homem, mas o tempo especial vale mais, então ele acaba também tendo uma redução. Fazer uma continha básica, assim, se o trabalhador então trabalhou 10 anos... 5 anos numa atividade, o homem 5 anos numa atividade, a cada 5 anos vale um. É isso, né, doutor? Então ele trabalhou 5 anos numa atividade insalubre, esses 5 anos contam para fins de aposentadoria como 6. Isso, ele vale 40% a mais. 40%. Para o homem e 20% para a mulher. Como se você estivesse comparando dólar com real ou euro com real, né? Quer dizer, ele vale mais. Vale mais. Então, o tempo lá na atividade penosa, perigosa ou insalubre, vale mais do que na aposentadoria comum. Né? E a aposentadoria Agora por o sistema é invalidez? tão cruel, fazendo um parênteses, que o trabalhador, o que ele precisa para conseguir essa aposentadoria especial? Ele precisa apresentar um documento no INSS chamado PPP, que ele mudou de nome ao longo dos anos por diversas vezes, SB40, DSS 8030, agora é o PPP. Quem fornece esse PPP é o empregador, que tem que contratar um engenheiro de segurança que vai descrever a atividade nociva e assinar esse laudo e dar para o trabalhador utilizar, apresentar no INSS. O empregador, quando ele emite os PPPs e atesta que aquele ambiente de trabalho é nocivo, ele tem uma carga tributária maior. Então, você imagina se esse empregador quer apresentar esse documento para o trabalhador? Não quer. Então, ele insere informações que muitas vezes, na grande maioria, não condiz com a realidade. Aí o trabalhador pega esse documento, vai no INSS e não consegue aposentadoria especial. Então, isso é uma perversidade do sistema que é importante a gente comentar. Aí enquadra numa situação, doutor, que a gente estava comentando antes de começar a entrevista, que é a falha de fiscalização do INSS, né? Sem dúvida. É isso mesmo. É porque talvez algumas atividades você poderia ter uma fiscalização maior e evitar de mudar a legislação por conta disso, né? Como ele não consegue ter essa fiscalização apurada e tal, ele prefere mudar a legislação, né?
do que melhorar as suas perícias. Concordo plenamente. A falta de estrutura passa esse ônus, esse encargo para o trabalhador. Então, um segurado hoje, para se aposentar pela especial, mesmo por invalidez, né, ele tem que passar por um ritual que é desgastante, né? Então, o inválido, ele está ainda em auxílio, ele fica passando em perícias, aí tem um conflito, o perito da Previdência, com às vezes o perito que é médico dele particular. Então, ou seja, ele não é algo simples, né? E depois que é concedido o benefício, também não há uma fiscalização para ver se aquele trabalhador está apto a regressar ao trabalho, deixar de receber o benefício e voltar a ser um contribuinte. Isso já começou. A gente observa já há uns bons anos, eu acredito que por volta de uns 4 ou 5 anos, a gente começa a perceber os aposentados por invalidez serem chamados para passar por perícia e casos até que os benefícios são cancelados e suspensos. Mas ainda é pouco, né? Ainda não tem uma política efetiva. Há previsão legal, mas novamente a falta de estrutura não permite que a lei seja cumprida. Porque a lei ela é bem feita, mas não há estrutura para cumprir o que determina a lei. Esse é um problema grave. Agora, o que eu observo e eu acho bastante injusto é você tratar o segurado como fraudador. Né? Ao invés de você criar formas de fiscalizar, você trata todo segurado que pede uma aposentadoria por invalidez como se ele estivesse querendo fraudar o INSS. Então ele vai para o limite, muitas vezes ele volta a trabalhar doente, sem condições nenhuma de voltar a trabalhar e acaba com a sua saúde, fica numa situação deplorável, porque ele não consegue comprovar, o INSS não aceita, ele não consegue comprovar que ele de fato está incapacitado para o trabalho. Então eu acho que precisa mudar um pouco isso, né? Essa mentalidade que todo segurado, todo beneficiário é fraudador. Não, é o contrário, a fraude é que tem que ser demonstrada e que tem que ser comprovada e fiscalizada. Já que estamos falando de benefícios por incapacidade, houve uma outra mudança implementada, já está valendo nesse rol de mudanças na Previdência, que é um limite para para o auxílio-doença, correto? Isso mesmo. Que agora, como é, doutora? A medida provisória original, a 664, que foi convertida em lei e foi aprovada, portanto, ela traz um teto que é da média aritmética dos últimos 12 salários de contribuição, que é a remuneração do segurado. Ou seja, o auxílio-doença não pode ser superior à média dos últimos 12 salários de contribuição. Por quê? Como é que funcionava? Qual que é o cálculo? Qual que é a regra para que as pessoas possam entender? A regra é, para todo e qualquer benefício, a média aritmética de 80% dos maiores salários de contribuição de julho de 94 até a data em que o segurado dá entrada no benefício. Isso causava distorções, porque muitas vezes o beneficiário que estava incapaz tinha um salário melhor lá no passado e um salário mais baixo atualmente. E essa média acabava superando o último salário. Então era mais interessante para o segurado ficar afastado de licença do que retornar ao trabalho. Então causava uma situação anômala que foi corrigida por essa medida provisória 664 convertida em lei. Agora, doutor, o senhor tem uma crítica sobre isso, né? Tenho, porque eu acho o seguinte, existem as exceções, né? Mas eu acho que quando o segurado ele vai entrar em auxílio-doença, às vezes ele já vem apresentando sinais, né, dessa doença. Então, por exemplo, se ele é um horista, provavelmente ele já teve uma queda na sua produtividade, né? Ele deixa, às vezes, de trabalhar aquela quantidade de horas. Então, essa média dos últimos 12 já é uma média que normalmente já é abaixo da média dele, né? E se você ainda limita essa média, porque o percentual, né, o percentual de cálculo do auxílio-doença é de 91%. Então ele já pede aí um pouquinho. Tá? E depois essa média ainda está, vamos dizer assim, reduzida em função dessa doença, talvez que ele já veio apresentando, ele acaba sendo prejudicado. Tá? Então, eu ainda defendo que eu acho que a média, o critério que ele adotou, hoje são 250 salários, como eu disse, você pega os 200 maiores, né? É muito difícil o segurado fazer alguma fraude com esses 200 salários, né? Agora, pode acontecer o contrário também. Ele já está prevendo que vai ter uma doença, e aí ele faz o máximo de horas naquele período, etc. Então, eu sou contra períodos reduzidos, né?
porque isso permite que ele faça essas jogadas. Então, seria melhor manter a regra, manter a regra nova, manter a regra antiga. Até porque as contribuições foram vertidas, inclusive, né? Sim. Esse problema das contribuições em curto período, antigamente a aposentadoria considerava um período pequeno 36 para fins de cálculo, né? 36. O que acontecia, que ajudou a aumentar o rumo da Previdência, profissionais liberais nos últimos 3 anos contribuíram durante praticamente a vida toda pelo faltavam 3 anos, aí elevava a contribuição. É um problema que essa cálculo restrito pode causar, né? Sem dúvida. Mas voltando sobre a fiscalização, nesse caso, doutor, também não carece ali para eliminar o trabalhador que demora para voltar ao trabalho porque que supostamente poderia demorar a voltar ao trabalho porque financeiramente é mais interessante. Continuar com... Aí incide a fiscalização, né? Exatamente. Fiscalização. É mais uma vez a falta de fiscalização transformando a legislação, né? Eu acho que a Previdência teria que ter critérios, talvez até próximos aos critérios que a iniciativa privada adota, né? A empresa hoje tem mecanismos mais eficientes para descobrir isso, né, do que a própria Previdência. Só que eu tenho a impressão que a Previdência não confia, às vezes, na própria empresa, não confia no segurado, né? Então, a doutora disse, dá a impressão que todo mundo está querendo fraudar a Previdência, né? Então, acho que teria que ter critérios mais apurados. Mas no caso do auxílio-doença, antigamente se concedia mais facilmente as aposentadorias por invalidez, né? Hoje, a gente conhece muitos segurados que há anos estão em auxílio-doença e a Previdência também não dá a invalidez, né? Então, às vezes ela acaba exagerando. Então, se ela tivesse talvez uma fiscalização mais eficiente, ela chegaria mais rapidamente à conclusão se realmente ele está inválido ou não, né? Ou seja, seria mais fácil de garantir o benefício a quem de fato merece e cancelar o benefício de quem de fato não precisa dele. Isso, é isso. Agora, em relação a isso, é interessante a gente comentar um dispositivo que também foi aprovado, que permite ao INSS criar convênios para a realização das perícias médicas. Porque a gente percebe na prática que o INSS também não tem estrutura suficiente, né, por meio dos seus próprios peritos contratados, para atender essa demanda de trabalhadores que precisam se afastar. Por isso que a gente vê essa situação absurda de pessoas que muitas vezes estão incapazes e recebem alta indevida, etc. Ou então uma pessoa que está já capaz e continua recebendo o benefício. Então essa medida provisória que foi aprovada, ela permite que o INSS faça convênios e faça através desses conveniados perícias que em tese vão propiciar um atendimento melhor. Ajuda a filtrar um pouquinho essa melhorar um pouco o serviço, né? Fazer talvez uma perícia por amostragem, não no segurado, né, mas nesses conveniados, né, os credenciados. Né? Antigamente havia, não tão antigamente assim, não é uma coisa tão antiga, mas já houve um período em que havia convênios com médicos particulares, né, para concessão de benefícios por incapacidade. E havia muita fraude. Foi suspenso isso. Não há um risco de voltar a fraude nesses convênios? Ou, em função deles serem, expectativa que sejam firmados com grandes empresas que tenham seus departamentos médicos, isso pode dar uma... Um dos requisitos da lei é que o empregador não pode fazer parte desse convênio, porque o empregador ele tem interesse direto no resultado dessa perícia. Mas eu imagino que esses convênios vão ter requisitos prévios para serem aprovados e vão ter que ser submetidos à fiscalização. Tá certo. Bom, mudando um pouquinho de assunto, mudou também a pensão previdenciária. Doutor, explica um pouquinho para a gente o que mudou. A gente vai colocar na tela agora mais uma arte que explica, um infográfico que explica um pouquinho das mudanças na pensão. Doutor, enquanto isso, pode... Aí. Bom, vamos lá. A pensão por morte, ela era paga a qualquer beneficiário, ainda que o segurado falecido tivesse feito uma única contribuição para o INSS. A beneficiária recebia vitaliciamente o benefício, independentemente da sua idade,
independentemente, inclusive, se fosse no caso um viúvo ou uma viúva, do tempo de relacionamento. Quer dizer, não depende de idade, nem de tempo de relacionamento, Nem de tempo de contribuição, exatamente. Aí vem a medida provisória, que foi convertida em lei, e passa a exigir, em primeiro lugar, que esse segurado falecido tenha pelo menos 18 meses, ou seja, 1 ano e meio de contribuição para o INSS. Sem a perda, não pode ser 18 meses, pinga uma contribuição aqui, daí 2 anos faz outra. Não, na verdade, a regra é a qualidade de segurado, que já existia, que já era uma exigência no sistema anterior. Mas no sistema anterior, bastava uma única contribuição, morreu, a viúva recebia vitaliciamente. Isso mudou, agora ele tem que ter pelo menos 18 meses de contribuição. E também há uma limitação, dependendo da idade do beneficiário. Há uma regrinha progressiva. A viúva que tiver menos de 21 anos de idade vai receber por 3 anos. A viúva que tiver entre 21 e 26 anos de idade vai receber 6 anos. A viúva que tiver viúva é viúvo, porque é devido tanto ao homem como à mulher. A viúva ou viúvo que tiver entre 27 e 29 10 anos, entre 30 anos e 40 de idade por 15 anos, entre 41 e 43 por 20 anos e vitaliciamente ao viúvo ou viúva que tiverem mais de 44 anos de idade. E há também uma exigência de tempo mínimo de relacionamento. Isso para evitar que as pessoas forjem ou simulem um relacionamento apenas pensando na questão previdenciária. Então, a lei passa a exigir que, no caso de união estável ou de casamento, que tenha uma relação de pelo menos 2 anos comprovável. Doutor Newton, o senhor acha que esse tipo de... essa mudança que foi feita vai ajudar um pouco as contas da Previdência? Ele ajuda um pouco, mas eu acho que ele penaliza principalmente o pessoal segurado de baixa renda, né? Vamos imaginar aí um segurado jovem, 18 anos, casou e chegou aí 2 anos depois, faleceu. Tá? Então, digamos que ele seja do sexo masculino, né, o segurado, e o cônjuge, sexo feminino, vai receber a pensão só por 3 anos. Se você está numa cidade, numa capital, por exemplo, né, São Paulo, Rio, Curitiba, talvez ela até não tenha grandes dificuldades, se ela não trabalhava, de arrumar uma atividade. Dependendo da cidade, não vai ter condições, ela não vai arrumar um emprego. Tá? Às vezes existe muita informalidade. Então, estamos falando aí dos rincões, não dos grandes centros. Você vê que tem muitas cidades pequenas que às vezes ela não trabalha, ela está lá, fica em casa. Tá? Então, vai ser penalizada. Então, ou ela vai ter que arrumar um casamento rapidamente, né? Ou vai ter que se deslocar para uma cidade maior para arrumar um emprego. Então, eu acho que esse desconforto poderia ser evitado, porque é um benefício de risco, né? Ninguém morre cedo só para deixar a pensão vitalícia para o cônjuge, né? Então, eu acho que no fim quem vai pagar a conta é o de baixa renda. Porque talvez se tivesse uma renda maior, talvez os próprios pais sustentariam a filha ou o filho. Ou teria recursos próprios que suprissem essa falta de renda. Então eu acho que se tem que economizar, economiza nos benefícios mais caros, que é o tempo de contribuição, por exemplo. É um benefício caro, né? Que ele recebe em vida, do que você ficar recebendo, vamos dizer assim, tentando ter ganhos ou economias, no caso da Previdência, nos benefícios de risco, né? O sujeito, como eu disse, ele não escolhe morrer só para deixar a pensão. Nem ficar doente para receber um auxílio para ficar em casa. Idade mínima seria, a implementação de idade mínima para qualquer aposentadoria seria uma forma de suprir isso? Foi posto em discussão. Sem dúvida. Mas porque é uma tendência, né? Todos os países desenvolvidos já adotaram, são pouquíssimos. Mas ainda enfrenta muita resistência. Um dos últimos. Justamente porque a aposentadoria é uma fonte de renda a mais do trabalhador. Não um benefício, não se pensa a aposentadoria como um benefício realmente para o momento da aposentadoria do descanso. E lembrando que você não precisa mexer no bolso do segurado que hoje, né, está aí há 20 anos da aposentadoria ou há 10 anos da aposentadoria. Você pode falar o seguinte, todo segurado que entrar a partir de 2020, por exemplo, vai ter um limite de idade.
né? Joga lá para Então, frente, não tem nenhum... você sabe que daqui a 30 ou 40 anos o limite vai estar valendo. Se você tivesse feito isso lá em 88, numa reforma da Constituição, né? Ou quando saiu lá a emenda 20 para os servidores que teve um limite mínimo, né? Então hoje você poderia já estar na metade desse prazo, mas não. Às vezes o pessoal quer mexer com o segurado hoje, né? Então, mexa com... Ou então o filho do meu neto, que nem nasceu ainda, põe uma regra para ele. E o americano tem esse hábito, né? Já fazer uma progressividade de tal sorte que um segurado lá no futuro já vai ter esse limite. Começou a trabalhar ainda. Nem começou ainda, né? E lembrando que o texto original dessa medida provisória reduzia para 60% o valor das pensões. Isso não passou, mas a intenção do governo era essa. Porque o governo entendia que falecido segurado era uma pessoa menos para viver com aquele dinheiro. Então não deveria ser de 100%. E o Congresso vetou essa parte do artigo, não passou. Porque senão, além dessas limitações todas que passaram, ainda teria redução, o que ia penalizar demais, mais uma vez, o trabalhador de baixa renda. Existe um outro conceito também, eu já vi trabalhos da OIT, né, sobre esses assuntos. O trabalhador, quando ele se aposenta, ele deixa de ter alguns gastos, né? Dependendo da idade, ele tem até gastos com saúde, etc. Mas você não precisaria dar 100% da remuneração dele, você poderia dar um pouco menos. Mas no Brasil existe uma ferramenta que o governo não utiliza, que é a Previdência Complementar, né? Então você até poderia falar assim, não, mesmo pessoal de baixa renda, nós vamos limitar a 70%. E esses 30% ele tem que buscar na Previdência Complementar da empresa, por exemplo, né? Deixar um produto incentivado e tal. Então, você poderia aliviar um pouco os gastos dando uma alternativa. É o que foi criado para o servidor público, Sim, né? O servidor público vai ter que contribuir para uma previdência complementar para poder receber acima do teto do INSS. E aí o benefício dele fica limitado ao teto, né? Que hoje é de 4.663. Limite de idade, se fosse considerado, seria a partir de que idade seria viável para as contas públicas? Eu colocaria, por exemplo, para começar, o limite do servidor público, que é 60 para homem e 55 para mulher. Aliás, eu acho que o limite deveria ser unificado, né? Em alguns países já unificam, ou seja, 60 para os dois sexos, né? Mas ainda existe a mulher, se você falar que ela vai se aposentar mais tarde, ela vê isso como uma perda está perdendo o direito, né? Então, mas eu acho a mulher que tem tripla jornada, né, doutor? isso, Não mas podemos esquecer. Você concorda que com o tempo isso vai, né, quer dizer, talvez até, pelo menos nas cidades maiores, acaba se igualando, né? Porque ela também trabalha, ela tem uma, né? Mas a tendência seria o quê? Você talvez adotar os limites internacionalmente adotados, né? Por exemplo, hoje no Brasil, o idoso é a partir dos 60. O idoso lá fora é a partir dos 65. Então, até o idoso nosso é mais jovem, né? E por que não adotar os 65 que lá fora foi adotado? Por que o idoso aqui tem que ser aos 60, né? E sabe um problema que eu acho muito grave, doutor? Não sei se o senhor concorda, mas a gente tem uma diferença muito grande no nosso país. O nosso país é muito grande. Você não pode comparar o idoso de 60 anos do Sudeste, que vive numa capital em São Paulo, do idoso do interior do Nordeste. Né? Você pega uma pessoa com 60 anos que trabalhou na lavoura a vida inteira, uma pessoa que está completamente já com a saúde debilitada, com a expectativa de vida muito menor. Então, eu acho que essa diferença que existe dentro do nosso país também é um problema. Tá, doutor, mas eu até comentei isso com o Paulo, porque eu acho o seguinte, quando você coloca o limite de idade, você coloca para a aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, se o trabalhador, o segurado, não tem capacidade para desenvolver a atividade dele... Até né? os 60? Ele é braçal, não aguenta mais fazer... Então, você poderia aposentá-lo por incapacidade, né? Vamos dizer assim, não é por invalidez, mas ele não tem mais condições de exercer aquela atividade porque ele está incapaz, E né? nem, talvez, condições Fisicamente, para mudar de emprego, para conseguir uma outra ocupação. Sim. Eu já vi também outras teorias que eu achei muito interessante, que seria você, a partir de uma certa idade, reduzir a atividade desse trabalhador
pela metade ou um terço. Né? Então, eu falo assim, ó, a partir de hoje você trabalha, sei lá, 8 horas, né? Então você vai trabalhar 3 horas a menos, por exemplo. Né? Ou ele coloca em treinamentos, treinando o seu substituto. Então você tem alternativas, e como eu disse, eu acho que o que está faltando hoje no Brasil são estudos técnicos, né? Montar comissões. Tal. Então hoje se age muito politicamente e não tecnicamente. Sempre em cima do que já está em vigor hoje, não pensando no futuro. E antigamente nós participávamos. Hoje talvez até alguém da Previdência ainda participa, mas era a OIT, a OIS, né? Que são instituições que debatem muito isso. Né? Então lá fora, você vai nos países latinos aqui, todos eles trabalham muito essas questões previdenciárias. Né? Então os nossos estudos hoje, quando muito, tem um pessoal do IPEA que faz algum estudo, né? Talvez da Previdência, mas muito reduzido, mas prevalece a política e não a técnica. Doutora, nos congressos que vocês participam, tratando de Previdência, nota-se existe esse tipo de reclamação também? Sem dúvida. Que é uma discussão, talvez haja uma discussão dentro do IPEA ou dentro da Previdência, como o doutor falou, outra discussão rolando entre os advogados, é até simples para você entender, pela própria natureza da espécie normativa que alterou isso tudo, foi feito através de medida provisória. O que é medida provisória? É uma canetada da Presidente da República que vem e legisla. Pela Constituição, ela só poderia expedir uma medida provisória em casos de extrema relevância e urgência. Então ela legisla sobre questão previdenciária sem abrir um amplo debate, sem o Congresso fazer um amplo debate, não tem iniciativa do Congresso, a iniciativa da Presidente da República, e baixa uma medida provisória do dia para a noite. A própria origem dessa legislação eu já acho que é bastante questionável, porque é uma canetada da Presidente da República. Já mostra a falta de discussão de um tema tão importante para a sociedade. Tá certo. Mais alguma colocação, doutor? Não. Eu tenho visto, por conta também, eu não sei se esse é como eu sou atuário, né, eu não tenho essa competência para criticar a parte jurídica. Mas assim, eu vejo muitas brechas, não sei se na legislação é um descuido, né? Mas, por exemplo, a desaposentação. Então, o segurado pede o benefício muito cedo, aí chega daqui a 10 anos, ele vai parar, o benefício está muito baixo, então ele se desaposenta e aí pede o benefício de novo, quer dizer, só para melhorar o benefício, né? Que é uma discussão que está hoje parada no STF. Então, eu acho que isso é uma brecha que tem lá na legislação, provavelmente, não deveria existir, né? Então, agora, eu vi na entrevista lá dos ministros, né? E o ministro Gabas foi muito claro, falou assim, pessoal... Ministro Gabas, só para esclarecer, Carlos Gabas, ministro da Previdência. Isso, perfeito. Ele insistiu nisso, falou assim, essa fórmula 85-95 é para quem vai pedir o benefício daqui para frente, né? Aí, já vi uma notícia, inclusive lá do Agora, assim, pode existir chance para o segurado que se aposentou anteriormente sem dúvida alguma que a desaposentação agora vai... Quanto que se gasta, né? Força, né? Quanto que a Previdência gasta para cobrir essas situações, né? Então, no fim, ela tenta economizar, mas um pouquinho mais para frente. Então, eu acho que isso deveria ser, de uma certa forma, os juristas, né? Tentar fazer uma legislação mais consistente para não permitir essas interpretações, né? Mas, doutora, aí o senhor me permite uma parte, aí eu vou entrar um pouquinho com o lado jurídico, a defesa da desaposentação. É totalmente jurídico, é só um palpite. Eu vejo até como uma questão justa, pelo seguinte, qual é o princípio da desaposentação? Até 1995, o aposentado que continuava trabalhando, quando ele se desligava totalmente da sua atividade profissional, ele contribuía para o INSS depois de aposentado, mas quando ele se desligava, ele podia sacar aquelas contribuições que ele fez depois de aposentado em forma de pecúlio. Em 95 veio uma legislação e acabou com esse pecúlio do dia para a noite. E o aposentado, ele continua contribuindo para a Previdência, ele trabalha, ele tem a incidência lá no seu lerite da contribuição previdenciária e não tem qualquer contrapartida. Então, se ele ficar doente, ele continua recebendo a aposentadoria dele e não recebe auxílio-doença.
Então ele fica sem o salário, porque se ele se afastar por mais de 15 dias, ele fica sem o salário dele, só com a aposentadoria, porque ele já está aposentado. A lei não permite que ele receba um auxílio-doença, mas ele contribui para o INSS. Se ele tiver um salário no teto, ele paga sob o teto todo mês. Então a desaposentação é uma forma de você reparar essa falta de contrapartida que existe. Mas, doutora, por outro lado, ele contribui, mas no sistema de previdência que nós temos, quem está trabalhando contribui para o aposentado, certo? Então a contribuição o sistema é solidário. A contribuição não é daquele trabalhador específico, é da vaga, né? A vaga de trabalho que está contribuindo. E se o trabalhador mas até 95 ele sacava em forma de pecúlio, então, o mas sistema era o mesmo. Não é dele. O dinheiro é para pagar o benefício de quem está nativa. Aliás, o benefício de quem está aposentado. Então, mas por que o inativo tem que contribuir também? Porque a contribuição é da vaga do trabalhador. Né? Eu tô achando que você trabalha no eu posso dar um exemplo que eu acho que deixa bem clara essa situação. Eu vou montar um consórcio de automóveis. 20 pessoas, tá? Então o que você faz? Todo mês os 20 dão um valor lá cada um, você pega, compra um carro e sorteia. Aí um recebeu. Tá? No mês seguinte, você vai recolher dos 20 de novo para comprar outro carro. Imagine se aquele que foi sorteado fala assim, não, eu já recebi o meu, não vou mais recolher contribuição. Né? Então, eu não teria como comprar o segundo carro. Então, ele tem que continuar comprando, porque aquela contribuição que ele está fazendo não é para o carro dele, é para comprar o carro para os outros que ainda não foram sorteados. Então, né? eu acho que seria justo ele ter direito ao auxílio-doença se ele ficasse doente, veja, porque ele está contribuindo. Aí é uma discussão digamos que no 6º mês foi feita uma melhoria no carro. Fala, pessoal, os anteriores não tinham ar-condicionado, mas agora eles terão. Fala, então eu quero já um carro com ar-condicionado. Né? Então é a desaposentação. Então o que ele vai fazer de tudo para ter um carro, mas se eu tiver que dar o carro de novo para ele, né, eu vou ter uma outra despesa. Então eu teria que arrecadar mais. Agora veja, a questão dele ter o auxílio-doença é que o segurado que não é aposentado, né, ele tem o auxílio-doença. O que já é aposentado, o raciocínio da Previdência é o seguinte, ele já recebe o valor. Né? Então, para eu pagar o auxílio-doença, eu teria que suspender o benefício e dar o auxílio-doença. Mas talvez o benefício da aposentadoria talvez seja até melhor do que o auxílio-doença. A aposentadoria né? dele já foi custeada, ele já implementou os requisitos, não tem relação nenhuma com o fato dele estar doente. Veja, a doença é por conta dele estar de novo no trabalho, mas ele já está recebendo um benefício. Então você teria que talvez suspender. Mas ele deixa de receber o salário se ele se afastar por mais de 15 dias. Agora, é que a questão é a seguinte, normalmente ele perde uma renda. Quando os advogados analisam essa situação, analisam de uma forma, vamos dizer assim, sem olhar o plano de custeio, os conceitos atuariais, né? Então, se você for olhar o conjunto, você vai até entender. Agora, você pode pagar o auxílio-doença? Você pode devolver a contribuição? Pode. Só que você vai onerar a Previdência. Né? E antigamente, você tinha poucas pessoas que continuavam a trabalhar. Hoje não. Eu vi outro dia o levantamento aí, tem mais de 10 milhões de segurados que saíram e voltam ao trabalho. Então, essa contribuição que você vai devolver, ela passa a ser uma contribuição importante e pode fazer falta no caixa, né, da Previdência. Então, essas questões, por isso que eu digo, isso aí acho que teria que ser debatido numa comissão, né, onde tem vários profissionais e até para chegar à conclusão o que isso oneraria, se é melhor parar o benefício ou seja, não. Então, inclusive para achar um equilíbrio, o atuário, que é fundamental, né? Para achar um equilíbrio ali entre o contribuinte individual e a previdência coletiva, né? Precisa ter equilíbrio entre as duas pontas. Agora, numa previdência privada, concordo plenamente, porque ele contribui para ele põe na conta dele, então, né, até seria... Bom, a desaposentação é um tema que está em julgamento no STF, ainda não há decisão, também não tem prazo para quando isso vai ser debatido. Certamente, quando houver uma decisão final, provavelmente estaremos aqui conversando sobre ela de novo. Perfeito. A TV Folha fica por aqui. Muito obrigado, até a próxima.